vamos lá, presta atenção aqui rapidinho, daqui a pouco vocês continuam. Bom dia mais uma vez. Na aula passada, nós começamos a falar sobre gráficos. Tá? Nós vimos que existe uma infinidade de gráficos. E eu até coloquei para vocês o nome de cada um, e agora a gente está falando um por um. Nós já começamos a falar sobre gráfico de barras, tá? Nós começamos pelo gráfico vertical, que é o modelo que vocês mais vão ver por aí. E só lembrando que todos esses gráficos a gente está trabalhando com categorias de uma maneira geral, tá? A gente não está pegando nada tão específico assim, beleza? Bom, por exemplo, esse gráfico de barras da aula passada, ele relacionava ao uso da internet, ou seja, uma porcentagem no decorrer de um período de alguns anos, no caso 2013, 14, 15, 16 e 17. Então nós estamos avaliando 5 anos, tá? De 2013 a 2017, e nós estamos vendo também a porcentagem do uso da internet nesses respectivos anos de uma maneira geral. Se a gente olhar para o ano de 2013, nós tivemos um uso por volta de 70% de internet. Já em 2014, esse uso que era de 70 caiu para algo aproximado de 60. Em 2015, subiu para 80. Em 2016, está ali por volta de 75. Em 2017, nós paramos aqui em 65%. Por mais que eu não saiba algo mais específico sobre essa internet, se é referente a apenas a rede social ou se fala de internet de um modo geral, eu consigo ter uma ideia daquilo que ele quer me passar, beleza? Lembra que a gente falou, o que o gráfico precisa ter? Ele precisa ter a informação fidedigna, ou seja, ele precisa retratar a realidade, ele precisa ter clareza. Quando você olha para o gráfico, você consegue entender o gráfico, e a veracidade, ok? Então nós temos aqui, ó, o uso de internet analisado do ano de 2013 a 2015. Se a gente pegar esse gráfico, a gente pode ver algumas situações. Por exemplo, por que será que no ano de 2015 o uso da internet foi muito maior do que os demais anos? Ou seja, foi mais elevado que os demais anos. Por que em 2014 ele decresceu de 70 para 60? São informações que o gráfico traz embutidas nele, e que conforme você vai descrevendo ou discorrendo acerca daquela, no caso, do uso da internet, você consegue entender o porquê, as causas que geraram isso. Então o gráfico ele vai simplificar alguma coisa para a gente. A gente vai ter uma coisa muito maior, e esse gráfico vai dar aquela simplificada, aquela enxugada, para que a gente consiga bater o olho e consiga entender. Na aula passada eu falei para vocês acerca da situação da Covid-19. Então nós estamos vendo que desde o início nós temos alguns tipos de gráfico, algumas previsões que foram feitas, algumas muito erradas, outras mais ou menos certas, mas a estatística ela vai, né, se ocupar dessa parte, de trazer para a gente uma informação mais enxuta, ok? Então nós tínhamos ali, bem no início, balanços semanais, ok? Acho que toda sexta-feira o ministro da Saúde à época vinha, né, a rede de televisão dar um balanço geral, era diário, mas na sexta-feira acho que ele fechava a semana, sexta ou sábado. Então essas informações que hoje a gente também encontra em determinados sites, ainda mais no Ministério da Saúde, a gente precisa entender o que esse gráfico realmente quer dizer, ok? E aí, se o gráfico ele der margem para muitas interpretações, ele não consegue atingir o seu objetivo. Qual é? A clareza. Você precisa olhar para o gráfico e precisa entender. Ah, professor, mas eu posso olhar para um gráfico e entender uma coisa, o outro pode olhar para o gráfico e entender outra coisa. Depende do gráfico. É aquela história que eu falei. Você tem um copo com água até pela metade. Tem gente que vai ver aquele copo como sendo um copo meio cheio, e vai ter gente que vai ver aquele copo como sendo um copo meio vazio. Mas nenhum dos dois vão estar errados, mas é uma visão que vai convergir em algum momento. Mas agora, você ter várias interpretações para um gráfico só, aí realmente esse gráfico não condiz ou não está muito bem disposto, tá?
Hoje, a gente vai começar a ver o gráfico de linhas, que a gente também chama de gráfico de segmentos, e o gráfico de pizza, que a gente chama de gráfico de setores, tá? Então, qual é o principal objetivo do gráfico de linhas? Apresentar valores, ou seja, sequências numéricas, em determinado espaço de tempo, ou seja, mostrar as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. Então, nós temos aqui três categorias, tá? Esse CAT1, CAT2 e CAT3 quer dizer categorias. Quais são as categorias? No momento não importa, a gente só está analisando através do gráfico, ok? Então, ó, a categoria 1 é esse gráfico que está em azul, essa linha que está em azul. Então, o que a gente consegue depreender dessa linha que está em azul? Durante um período de tempo, ela continuou estável, tá? Ela começou aqui no 1 e persistiu até determinado período. Nesse período, houve um aumento, né? Chegou aqui, ó, aproximadamente perto de um período igual a 6, ele teve um outro aumento, ainda maior do que o que ele teve nesse período. Então nós vemos aqui, ó, que essa categoria 1 foi uma categoria que apresentou um crescimento muito maior que as demais. Então, teve um período de constância, depois cresceu e depois cresceu de novo. A gente costuma ver muito esse gráfico de linha quando a gente analisa, por exemplo, situações financeiras, tá? Bolsa de valores, a gente costuma ver muito isso. A gente costuma ver isso também na biologia. Então a gente está analisando mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então nós temos três gráficos no mesmo espaço, definindo categorias diferentes. E eu consigo analisar cada uma separadamente. E também em conjunto. Ó, categoria 2. Começou aqui em 2, cresceu até algo aproximado de 7,5. Quando chegou nesse ponto, decresceu. Pensa isso aqui como se fosse ações. Você comprou uma ação em determinado momento que custava $2. Beleza? Então eu estou usando uma categoria financeira aqui. Aquela ação, conforme foi passando o tempo, ela chegou a valer 7,5%. Ou seja, $7,5. Vamos pensar como se fosse dinheiro. Você comprou a 2, em determinado período ela passou a valer 7,5. Então, você está tendo nesse período aqui um ganho. Quando chega aqui, a ação que você comprou a 2, que estava valendo 7,5, decresce. E aí ela passa a valer algo em torno de 3,5%, ou $3,5. Então, ó, cresceu, desceu, e agora no terceiro período, ela subiu, mas não subiu como subiu anteriormente. Ela subiu para algo aproximado de 6 ou 5 pontos alguma coisa. Então, ó, esse gráfico laranja, a gente consegue depender dessas informações. Cresceu, decresceu, cresceu. Em nenhum momento, como na categoria 1, ele ficou estável. Ele cresce e sobe de acordo com o tempo. Ok? Agora, categoria 3. Começou lá em cima, teve uma queda, ou seja, começou aqui algo em volta de 7,5, caiu até 4 e depois teve uma subida vertiginosa até algo aproximadamente ou um pouco maior que 9. Tá? Então nós conseguimos analisar esses três gráficos de modo separado e aí se perguntar qual das três categorias vale mais a pena. Categoria 1, categoria 2 ou categoria 3? Aquela que rendeu um pouco mais. Qual das três rendeu um pouco mais? Categoria 1. Ok? Por mais que ela tenha começado constante, no final de tudo, ela parou muito maior que as demais. Ok? Ah, não quero a categoria 1. Então qual foi a segunda maior? Categoria 3. Você gastava um pouquinho mais no início, mas ela rendia um pouquinho mais no final. Tá? Então, quando nós temos uma sequência de valores para analisar, o gráfico de linhas é o melhor. E agora, por último, o gráfico de pizza. O gráfico de pizza ou o gráfico de setores. Ele vocês usam direto. Tá? Isso aí vocês usam desde o ensino fundamental. Para que ele serve? Ele vai representar uma mesma situação ou algo que vocês estão analisando.
você vai conseguir ter uma noção geral daquilo através do gráfico dos setores e, ao mesmo tempo, você vai conseguir ter uma ideia parcial daquilo. Por exemplo, se eu quero analisar quantos alunos tiveram um bom desempenho em estatística, eu tenho um universo geral, que são os meus alunos de estatística, e dentro daquele universo eu vou ter alunos que tiraram 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou conseguir, nesse universo, pedaços, ou seja, partes. Por isso que o gráfico de setores ele é um gráfico de proporcionalidade. Ok? Então, se eu tenho, por exemplo, uma turma de 10 alunos, onde 7 alunos tiraram nota 10, e 2 alunos tiraram nota 7, e um aluno tirou nota 5, qual proporcionalmente vai ser o pedaço maior do gráfico? Para aqueles alunos que tiraram nota 10, porque eles são maioria. Então, esse gráfico de setores, quando você vai desenhar, ele segue uma proporcionalidade. Aquela categoria, ou aquele detalhe, ou aquilo que você está analisando, que teve um desempenho melhor, ou seja, uma participação maior, ele vai ter uma fatia maior. Aquele que teve uma participação menor, ou um ganho menor, ou qualquer coisa menor, em relação à mesma coisa, vai ter uma fatia menor. Então, nós estamos analisando aqui 4 trimestres de alguma coisa, tá? E que coisa é essa? De repente nós estamos pegando um período de 1 ano, ok? E nós estamos vendo conforme algo foi sendo acrescentado ou ganho. Por exemplo, se a gente analisar a produção da indústria, vamos pegar a produção da indústria brasileira, ok? No primeiro trimestre, ela teve um desempenho muito bom, porque ela pegou um pedaço do todo muito grande. Já no segundo, ela já teve um desempenho bem menor em relação ao primeiro. No terceiro e no quarto, no terceiro, um desempenho ainda menor que no segundo, mas no quarto, um desempenho maior do que no terceiro. Então, esse gráfico todo é o quê? Falei, né? Da agricultura, né? Da produção agropecuária. Ele representa toda a produção agropecuária de um ano inteiro, ok? Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre, beleza? Então, esses são os gráficos que nós vimos até aqui. Então, eu vou preparar uma lista de exercícios para vocês. Devo estar jogando no grupo aí durante a semana. Então, hoje, como um tempinho só, ficou muito complicado. E passar exercício de gráfico assim no quadro também é dose. Mas, essa é a nossa aula de hoje, cara, isso aí. A nossa horário já? 9h20. 9h20? Não, terminei certinho. Então é isso, galera. Então vou preparar uma lista, vou dispor para vocês, eu mando no pessoal, para vocês que estão presenciais, para a galera do EAD, eu mando no grupo. Beleza? Alguma dúvida acerca dos gráficos? Tanto de barras verticais, quanto de linhas, quanto de setores? Só lembrando que cada um deles tem uma utilidade. E tem situações que vai ser melhor o gráfico de setores, em outras, melhor gráfico de linhas, e em outras, melhor gráfico de barras. Foi? Então,